A paz do Senhor para os irmãos. E nesse dia o Senhor venha lhe dar um dia de vitória, um dia abençoado, e que a graça de Deus lhe ajude a vencer as lutas e dificuldades da vida. Eu quero meditar com vocês sobre um tema, e muitas vezes nós vimos na área acadêmica, teológica, algumas pessoas comentando sobre a questão, o texto de Eclesiastes, capítulo 12, e versículo 7, que diz o seguinte: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E nós vimos algumas pregações dizendo que a pessoa, tanto crente, fiel ou infiel, tanto quem serve a Deus que não serve, se morrer, esse espírito volta para Deus que o deu. Então esse espírito, independente da pessoa ser servo de Deus ou não, Deus deu o espírito, esse espírito volta para Deus. E a alma vai para o Hades ou vai para o paraíso. E meditando nesses textos, a gente vê que não tem nenhum fundamento bíblico nenhum. Quando Salomão ele está tratando desse assunto, Salomão está dizendo que tudo aquele que veio da parte de Deus, que Deus deu, um dia retornará para ele. Porque se a gente for interpretar que o espírito de todos os seres humanos vão para Deus, aí quer dizer que o espírito do salvo e não salvo, o espírito do ímpio e não ímpio estão juntos. Estão juntos. Então a gente pode dizer que lá em Lucas, capítulo 23, versículo 42, versículo 43 e o versículo 46, onde Jesus está na cruz com dois ladrões, um se arrepende e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, entre, lembre de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estará no paraíso comigo. Mas só que o outro ladrão não se arrependeu. E Jesus, na hora da morte, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então quer dizer que o espírito do ladrão arrependido, o espírito do ladrão não arrependido e o espírito de Cristo que entregou para estar todo mundo junto, o mesmo espírito de Acabe, de Jezabel, de Hitler, todos esses homens que não se, de Caim, todos esses homens que não se arrependeram, volta para Deus, está todo mundo junto. Não é isso que a Bíblia diz. Isso a Bíblia não diz isso. Onde a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, Salomão está se referindo que prestação de conta, que esse espírito que volta para Deus e identifica pessoas, espírito que está identificando nenhum indivíduo, que volta para Deus, ele volta para prestação de conta. Porque o grande problema é pegar um versículo isolado e estabelecer como regra de doutrina. Pega o versículo, não olha o contexto, não olha o contexto geral, o contexto histórico, não olha a regra das hermenêuticas, e aí faz de um texto, dá o nome a um texto que não existe. Quando Salomão fala isso, porque o próprio versículo 14 de Eclesiastes 7, capítulo 12, versículo 7, e o 14 explica o 7. O que diz o 14? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra que está encoberto, que seja boa, que seja mal. Então, o que Salomão está dizendo? Não, o espírito, o corpo volta para o pó. O espírito volta para Deus, uma das regras da hermenêutica. Por quê? Para quê? Volta para Deus para quê? Para prestação de conta, se fez bem ou que fez mal. O salvo morre, como está lá em 2 Coríntios 12, 3, 4, que Paulo diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e viu o homem se foi no corpo, ele não sabe afirmar categoricamente, mas ele foi arrebatado ao paraíso. O paraíso é o lugar de quê? Do salvo, onde o ladrão arrependido na cruz disse:
que foi, o próprio Jesus diz, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Então, quando o salvo morre e vai para o paraíso. O espírito do salvo, o salvo morre para o paraíso, para quando ele ressuscitar, como está lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que todos nós devemos comparecer diante ao tribunal de Cristo para a prestação de conta de boa ou mal. Então, quando o salvo morre, o espírito dele volta para Deus, fica lá no paraíso, para ele ressuscitar e comparecer ao tribunal de Cristo. Já o ímpio, o espírito do ímpio volta para Deus, que ele também vai prestar conta, as suas obras serão julgadas, como está lá em Apocalipse, capítulo de número 20, sob o trono branco, o mar dará seus corpos, a terra dará seus corpos. Então, essa pessoa voltará para o trono branco, e no trono branco será julgado as suas obras. Porque quando o ímpio morre, ele vai para o Hades, como está escrito lá em Lucas, capítulo de número 16 e versículo 24. Lucas, capítulo 16, versículo 24 diz assim: e clamou o rico e disse: Pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico morreu, ele foi para o Hades, não porque era rico, porque ele era avarento, amava o dinheiro acima de todas as coisas. Então ele morreu, foi para o Hades, estava em tormento. Então esse rico vai ressuscitar no trono branco para prestar conta das suas obras, para ser julgado as suas obras. Porque o espírito do ímpio vai para o Hades, o espírito do salvo vai para paraíso. Só que na ressurreição o ímpio volta para Deus, lá para o trono branco para prestar conta. E o salvo volta para Deus para passar pelo tribunal de Cristo para ser julgado as suas obras. Então não tem fundamento. Porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: sedes santo, corpo, alma e espírito, preservado, irrepreensível para o dia do Senhor. Então tem que ser santo, corpo, alma e espírito. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então quem vai ver o Senhor é aquele que tem uma vida de santificação no corpo, na alma e no espírito. Então essa é a teoria de que o espírito, o homem morre, o espírito vai para Deus, independente se ele é salvo ou não, não tem fundamento bíblico. Então, quando a Bíblia disse que o espírito volta para Deus, vamos pegar uma regra da hermenêutica. Para quê? Volta para quê? Para a prestação de conta. Eclesiastes capítulo 12, 7, o 14, ele diz bem taxativo no versículo 14. Ele disse: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Volta para a prestação de conta. Mas não que em Deus, no Pai, está todo mundo junto, porque sede santo corpo, alma e espírito. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o ímpio morre, ele rejeita a salvação, morre no pecado, ele não vai estar em Deus, em paz. Ele vai, não está lá em Lucas, para o Hades, para ser atormentado e para ser julgado. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, ratificando, quando o Espírito volta para Deus para a prestação de conta das suas obras que fizeram aqui onde estava em vida na terra. Ressuscita, salvo, tribunal de Cristo. O ímpio, trono branco. Mas o espírito do salvo está no paraíso. O espírito do ímpio, daqueles que rejeitaram a Cristo como Salvador, está no alto.
Que Deus abençoe, te guarde de livre de todo mal. Quero liberar a palavra de vitória para a sua vida. Que Deus te dê graça para você vencer as lutas, as tentações e as dificuldades da vida. Em nome de Jesus. Amém.